Fala pessoal, olha só, aqui neste vídeo nós estamos resolvendo a questão de número 32 do modelo A do concurso da SpaceX do ano de 2019, tá? O concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército do ano de 2019, sempre que me baseio no modelo da prova, tá? Na versão A, essa é a questão número 32, é a última questão de física da prova, beleza? Vou dar uma olhada nesse problema aqui, olha só. Um corpo homogêneo de massa 2 kg desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito com velocidade constante de 8 metros por segundo no sentido indicado no desenho, caracterizando a situação 1. Então, pessoal, o desenho é esse aqui. Esse é o tema, tá? Que nós temos que analisar, ok? E aqui na situação 1, nós temos um corpo homogêneo, tá ok? Um corpo homogêneo qualquer, que desliza nessa superfície horizontal com velocidade de módulo constante 8 metros por segundo, ok? E o seu sentido para a esquerda. Então, esse corpo vem da direita para a esquerda com essa velocidade de 8 metros por segundo, tá? Isso aqui caracteriza a situação 1 de acordo com a questão, tá? A partir do ponto A, inicia a subida da rampa. Então, aqui tem o ponto A, e é exatamente neste ponto que o corpo inicia a sua subida na rampa. Então, a partir do ponto A, inicia a subida da rampa, onde existe atrito. O corpo sobe até parar na situação 2. E, nesse instante, a diferença entre as alturas dos centros de gravidade, que ele chama de CG, nas situações 1 e 2, é 2 metros. Então, quando chega aqui no ponto A, tá? Esse corpo começa a subir a rampa, e a rampa tem atrito, né? A superfície da rampa tem atrito com a superfície do corpo, beleza? E é justamente esse atrito que vai fazer com que o corpo perca energia, tá? E aí o corpo vai parar. O problema diz que o corpo sobe a rampa até parar. Galera, até parar significa velocidade zero, ok? Significa velocidade nula. Então, quando chega aqui, o corpo alcança a sua altura máxima, né? E com velocidade zero, velocidade nula, tá? E aí, essa diferença, né, esse desnível do centro de massa na situação 1 entre a situação 1 e a situação 2 é de 2 metros, beleza? E aí, o que o problema vai pedir? Olha só. A energia mecânica dissipada pelo atrito durante a subida do corpo na rampa, na situação 1 até a situação 2 ou seja, existe atrito entre a rampa, né, entre a superfície da rampa e a superfície do corpo, tá? E é esse atrito que vai fazer com que o corpo perca energia. Galera, dissipada. Que palavra é essa, Lucas? Dissipada. Dissipada quer dizer perda. Dissipada quer dizer perder, né? Dissipar é um verbo e quer dizer perder, ok? Então, qual foi a energia perdida? Qual foi a energia gasta, né, devido ao atrito? É isso que o problema te pede para calcular, tá? E aí ele coloca aqui dados. Adote a aceleração da gravidade como G, né, o módulo da aceleração da gravidade como G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou dar um zoom nessa imagem, né? Antes de dar um zoom, eu anotei as informações, né? A massa do corpo, desse corpo homogêneo, é de 2 kg e a velocidade média desse corpo aqui na situação 1 é de 8 metros por segundo, com seu sentido para a esquerda, ok? Beleza? Eu vou dar aqui mais algumas informações, né, em negrito, onde eu destaquei aqui, a partir do ponto A inicia a subida da rampa, né? O corpo inicia a subida da rampa e aí existe atrito na rampa, tá? Entre a rampa e a superfície do corpo, e é justamente esse atrito que vai fazer com que o corpo perca energia, beleza? Agora, finalmente, aqui eu vou dar o meu zoom na imagem para poder estudar ela da melhor forma possível. E olha só, galera, eu coloquei aqui o que eu vou chamar de PHR, pessoal. Quando a gente estuda a energia, principalmente quando tem problemas que envolvem energia potencial gravitacional, e esse problema envolve energia potencial gravitacional, é muito importante você adotar um PHR. O que é o PHR, Lucas? Plano horizontal de referência. Vou repetir, plano horizontal de referência. É justamente onde nós vamos nos basear ali, né? Nós vamos ter uma referência
de desnível, tá? Então aqui, se um corpo estiver aqui no pHr, ele tem energia potencial gravitacional nula, tá? E aí a partir daqui para cima ou para baixo, né? Se o corpo tem um desnível em relação a esse plano horizontal de referência, esse corpo adquire, né, energia potencial gravitacional. Então, justamente aqui, né, aqui nós temos o centro de gravidade do corpo, tá? Como o corpo é homogêneo, o centro de gravidade coincide, né, com o centro de massa. Então, principalmente se a gente pensar que isso aqui é um cubo, tá? Então, nós teremos aqui o centro de gravidade, e é justamente no plano horizontal, passando pelo centro de gravidade, que vai ser o nosso pHr, beleza? E aí, na situação 2, o corpo adquire potencial gravitacional, tá? Em relação ao pHr. Por quê? Porque na situação 2, o centro de gravidade adquire um desnível em relação ao pHr, tá ok? Então, vamos continuar aqui com a nossa resolução. Qual foi a estratégia que eu utilizei? Existem outras formas de resolver esse problema, tá, pessoal? Não existe só uma forma, não. A estratégia que eu utilizei é uma estratégia simples, que é o seguinte: eu escolhi aqui como passo 1, né? O que vai dizer meu passo 1? Eu vou supor que não existe atrito na rampa. Isso é uma suposição muito importante, tá? Olha só, se eu supor que não existe atrito na rampa, qual é a consequência disso? A consequência disso é que o nosso corpo consegue, né, alcançar uma altura maior, tá? Se não existe atrito entre a rampa e a superfície do corpo, isso significa que o corpo vai conseguir atingir uma altura maior do que a situação 2, porque o corpo não vai perder energia, tá? Então, aqui na situação 3, olha só o que eu vou falar. Aqui na situação 3, seria a posição do corpo se não houvesse atrito entre a superfície da rampa e a superfície do corpo. Vou repetir. A situação 3 é a posição do corpo se não existisse atrito entre a superfície da rampa e a superfície do corpo. O corpo conseguiria alcançar uma maior altura. Ele não perderia energia, tá? Então, se eu considerar o nosso sistema composto somente por esse corpo homogêneo, tá? O que eu penso aqui? Eu penso que isso aqui, né, essa escolha de imaginar uma rampa sem atrito, nos gera uma consequência incrível, nos gera uma consequência importantíssima, que é a lei fundamental, uma lei fundamental da natureza, que é a lei da conservação da energia. Então, olha só, qual é a consequência de eu escolher o passo 1? A consequência é a conservação da energia mecânica do bloco, né, ou do corpo homogêneo aqui, tá? Por quê? Porque se não tem atrito em nenhum local desse sistema, o corpo não perde energia. Não vai existir energia dissipada, tá? Então, olha só, consequência do passo 1. A energia mecânica do sistema será conservada de tal forma que o corpo possuirá a mesma quantidade de energia em todos os pontos da trajetória, tá? Então, se eu desconsiderar qualquer tipo de atrito, qualquer tipo de resistência ao movimento do corpo, eu vou ter uma consequência fortíssima, que é a conservação da energia mecânica do corpo, tá? E galera, energia mecânica nada mais é do que o somatório dos tipos de energia que esse corpo possui, tá? Energia mecânica não é um tipo específico de energia. Energia mecânica é a soma de todas as energias do corpo, tá? Então, se eu tiro, né, se eu desconsidero, deixa eu colocar minha tela aqui para cima, se eu desconsidero o atrito, a energia mecânica do corpo permanece constante, né? Ou seja, o corpo vai possuir a mesma quantidade de energia mecânica em qualquer situação. Então, olha o que eu posso escrever. Eu posso escrever o seguinte, que a energia mecânica na situação 1 tem que ser igual à energia mecânica da situação 3, tá? A situação 3 é a altura máxima alcançada pelo corpo se não existisse atrito, tá? Não haveria dissipação de energia, não haveria perda de energia, tá ok? Então, a energia mecânica aqui tem que ser igual à energia mecânica aqui, por quê?
porque não haverá perda. A energia mecânica vai ser constante, ela vai ser conservada, tá? Qual é o tipo de energia que nós temos na situação 1? Ora, aqui na situação 1, eu não tenho energia potencial gravitacional, tá? Porque o corpo está no meu pHr. Eu não tenho energia elástica, eu não tenho qualquer outro tipo de energia, senão só a energia cinética. Então aqui, como esse corpo possui massa e esse corpo possui velocidade, esse corpo possui energia cinética na situação 1, tá? Lucas, o que é energia cinética? É a energia que está relacionada com o movimento, tá? Se um corpo possui velocidade, ele possui energia cinética, beleza? E na situação 3? Ora, na situação 3, quando o corpo chega aqui na situação 3, ele para, ele alcança a sua altura máxima, certo? Desprezando ali qualquer tipo de atrito, tá? Então, quando ele chega aqui, ele para, ou seja, ele possui velocidade zero. Esse corpo na situação 3 não tem energia cinética. Qual é o tipo de energia que esse corpo tem na situação 3? Energia potencial gravitacional. Por que, Lucas? Perceba que aqui na situação 3, o corpo tem um desnível em relação ao pHr. E é justamente esse desnível que eu vou calcular, tá? Então, olha só, através dessa igualdade, qual é a consequência, né? Se a gente prosseguir aqui. Se a gente prosseguir, a gente prossegue da seguinte forma. A energia cinética na situação 1 tem que ser igual à energia potencial gravitacional na situação 3. Vou repetir. Aqui na situação 1, o corpo só tem energia cinética. Então, a energia cinética na situação 1 vai ser igual à energia potencial gravitacional na situação 3, porque na situação 3 o corpo só tem energia potencial gravitacional. Como que nós calculamos as energias cinética e potencial gravitacional? Olha só, do lado esquerdo da equação, eu vou ter essa expressão aqui, tá? Meio de mv ao quadrado. Essa é a equação da energia cinética, beleza? Perceba que a energia cinética depende da massa e depende da velocidade. Perceba que a energia cinética é diretamente proporcional à massa e é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então, é dessa forma que nós calculamos a quantidade de energia cinética que um corpo possui, tá? Perceba que é desta forma também, aqui na direita, que nós calculamos a energia potencial gravitacional, tá? A energia potencial gravitacional pode ser calculada através do produto da massa vezes o módulo da aceleração da gravidade vezes a altura do corpo em relação ao nosso plano horizontal de referência, tá? Perceba que a energia potencial gravitacional é diretamente proporcional à massa, é diretamente proporcional ao módulo da aceleração da gravidade e é diretamente proporcional ao desnível em relação ao pHr, tá ok? Então, o que eu posso fazer aqui, né? Como a massa é um número diferente de zero, então eu simplifico a massa, tá? Eu simplifico a massa. E o que eu vou fazer aqui? Por que eu estou fazendo esse processo de conservação? Por que eu escolhi essa estratégia? Esse H vai ser justamente a altura máxima alcançada pelo corpo se não existisse dissipação de energia. Galera, eu vou repetir devagar para que vocês possam digerir essa informação, tá? Esse H é a altura máxima atingida pelo corpo se não houvesse atrito. É justamente esse H aqui, ó, da situação 3 até a situação 1. Tá? Então, eu vou calcular a altura máxima que o corpo homogêneo atingiria se não existisse atrito. Ou seja, se a energia mecânica do corpo fosse conservada. Tá? E aí eu vou prosseguir aqui com meus cálculos. E olha só, eu vou ter que meio de v ao quadrado, tá? É igual a g vezes h. Eu vou isolar h, ou seja, h é igual a meio de v ao quadrado sobre g, beleza? A partir daqui eu vou substituir os valores, tá? Eu tenho o valor de v é 8 metros por segundo, a velocidade do corpo homogêneo na situação 1, tá? E g é o módulo da aceleração da gravidade, que o problema pede para a gente adotar como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 1 sobre 2 vezes 8 ao quadrado sobre 10, isso vai me dar 3,2 metros. Então, olha que valor interessante, pessoal. Olha que valor interessante. Com atrito, se a gente considera o atrito entre a superfície da rampa e a superfície do corpo,
O corpo só consegue subir 2 metros. Vou repetir. Com atrito, quando a gente considera o atrito entre a superfície da rampa e a superfície do corpo, o corpo só consegue subir 2 metros. Agora, olha só. Se a gente desconsidera o atrito, se a gente considera a conservação da energia mecânica do corpo, então esse corpo consegue atingir uma altura maior, uma altura de 3,2 metros. Então, se não existisse atrito, se não existisse nenhum tipo de resistência ao movimento do corpo, esse corpo atingiria aqui na situação 3 uma altura de 3,2 metros, que tem que ser maior do que 2 metros. Tá ok? Então, conferindo esse valor aí está de acordo, né, com a nossa estratégia. Tá? Seria estranho se nós achássemos aqui um valor menor. Seria completamente esquisito. Então, como a gente achou um valor maior, tá? E não houve erros matemáticos aqui, então está certinho, né? A altura máxima atingida pelo corpo, se não existisse atrito, seria de 3,2 metros, tá? E olha só, olha o que eu faço. Eu faço o seguinte: eu vou calcular a energia potencial gravitacional na situação 3. Eu vou calcular a energia potencial gravitacional aqui nesta posição, se não existisse atrito, né? Se a energia mecânica do sistema fosse conservada. Então, olha só, a energia potencial gravitacional com a conservação da energia mecânica, ou seja, EPG é igual a mgh. É dessa forma que nós calculamos a energia potencial gravitacional, tá? Isso vai ser igual a 2 vezes 10, né? A massa é 2, o módulo da aceleração da gravidade é 10, e a altura máxima que nós encontramos de 3,2. Quando eu realizo essa operação, eu encontro uma energia potencial gravitacional de 64 joules. Ou seja, se não houvesse dissipação de energia, né, o corpo subiria 3,2 metros, tá? Chegaria aqui na situação 3 e iria conservar sua energia mecânica em 64 joules, tá ok? Então, essa é a energia mecânica do sistema se não houvesse atrito, se não houvesse perda de energia. É óbvio que nós poderíamos tirar esse valor logo daqui da energia cinética, é óbvio que nós poderíamos tirar, né, como são valores iguais, mas eu preferi fazer assim para a gente poder abordar questões interessantes relacionadas à energia, tá? Só que olha só, como o corpo só alcança 2 metros, como o corpo só sobe 2 metros, né, em relação ao PHR, então esse corpo perdeu energia. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a energia potencial gravitacional desse corpo aqui nessa altura 2. Então, a energia potencial gravitacional sem a conservação da energia, ou seja, a energia potencial gravitacional que o corpo adquire na situação 2, considerando o atrito, vai ser de mgh, né? É dessa forma que nós calculamos a energia potencial gravitacional, só que agora vai ser 2 vezes 10, a massa é 2, o módulo da aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e aqui a altura, que foi a altura atingida considerando o atrito, é de 2. Então, ficaria 40 joules, né? Então, esse corpo aqui, ele só adquire 40 joules de energia mecânica, beleza? Ou seja, qual foi a perda de energia, né? É justamente essa diferença, tá? Como é que nós podemos calcular essa perda? A dissipação, né? Ou seja, a perda de energia devido ao atrito, ou seja, o atrito existente entre a superfície entre a superfície da rampa e a superfície do corpo, faz com que o corpo perca 24 joules de energia mecânica, tá? Eu pego essa energia aqui, que seria a energia na altura máxima, tá? Desconsiderando o atrito, menos a energia considerando o atrito. Isso dá uma perda, né, de 24 joules. Realmente, esse atrito faz com que o corpo perca 24 joules de energia mecânica, tá? É óbvio que vocês poderiam resolver esse problema em menos de 2 minutos, tá? É só calcular a energia mecânica do sistema aqui, calcular a energia mecânica do sistema aqui, considera a dissipação, desconsidera a conservação
tá? E aí você calcula justamente essa diferença. Aqui vai dar 64, aqui daria 40, 64 menos 40, 24. Então, vocês fariam esse problema em menos de 2 minutos, tá? Mas eu escolhi essa estratégia aqui porque dá para abordar mais um pouco sobre a conservação de energia e fica mais um pouco de conteúdo teórico para vocês nesse vídeo, tá? Então, é importante que vocês saibam analisar sistemas conservativos. Lucas, o que é um sistema conservativo? É um sistema onde a energia mecânica se conserva. É um sistema onde não há perda de energia. Um sistema onde não há dissipação de energia. E é importante que vocês saibam também analisar sistemas que perdem energia. Tá? Sistemas onde existe a dissipação. É importante que vocês saibam fazer os dois para a prova das PSECs. Tá? Então, a nossa perda de energia aí, a nossa dissipação devido ao atrito, vai ser justamente de 24 joules de energia mecânica, tá? Então fica aí, galera. Resolução da questão 32 é a última questão de física da prova das PSECs de 2019, modelo A. Fica aí a resolução para vocês, beleza? Se vocês acham que esse vídeo ajudou vocês e se vocês acham que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá? Para quem está me assistindo no YouTube, eu vou deixar aqui um card com uma playlist de todas as questões de física da prova das PSECs de 2019 resolvidas, para que vocês também possam ter acesso às outras resoluções, tá? Galera, agradeço fortemente por você ter me ouvido até aqui, agradeço fortemente pela sua atenção e pelo seu tempo, porque eu sei que é muito precioso. Espero ter ajudado você e a gente se vê na próxima, certamente. Valeu!